que está por trás? Que vocês acham aí? Deixa eu... Opa, cliquei errado. Nem o vinho é perfeito de cara, ele leva um tempo para evoluir. Exatamente, Eduardo. Aqui, quando a gente pensa, né, no vinho, sem julgamentos, é aquela história do vinho de 100 pontos, né? Para quem viu, eu até fiz um post sobre isso. Quando a gente pensa, né, nesse vinho de 100 pontos, não existe, né, esse vinho de 100 pontos. Assim, se a gente ficar buscando a perfeição, né? O que vai ser a diferença, né, da gente degustar um vinho de forma presente, contemplativa, respeitando e acolhendo como ele é, da forma que ele se apresenta para a gente. E aquilo sim vai ser uma experiência, né, perfeita, que é o que eu tenho ali agora, né, sem julgamento, né? Vai ser perfeita para aquele momento, é o que eu precisava naquele momento. Quando a gente pensa assim, né, a gente consegue viver experiências, ser surpreendido como a gente foi ontem. Agora, se a gente fica só julgando, que é como a gente costuma fazer, né, dando ponto para tudo, né, fazendo ranking, comparando, porque quando a gente faz degustação, né, aí normalmente a gente compara já, né, a gente já fala, esse aqui não tá tão bom, já vem logo o outro melhor na cabeça, a gente já cita, ética zero, né, pessoal, ética zero, vamos ser sinceros, né. Então, esse vinho com julgamentos, assim, né, também não adianta, nunca vai ser perfeito, né? Ah, tá, vai ter o vinho lá de 100 pontos, mas o vinho de 100 pontos para o Robert Parker não é o vinho de 100 pontos para mim, e aí? Né? Quem tá certo? Eu tô certo para mim, não é o Robert Parker. Que a gente possa, né, escolher o nosso vinho, né, e ter essa autonomia, né, não depender da opinião do outro. Porque cada um, né, tem uma percepção diferente, são inúmeras variáveis, né, como a gente estava falando. Então, não tem como eu querer julgar, eu querer dar o meu relatório dizendo que é isso e ponto final, né, não está aberto, sim, a mudança também. O que é muito bom que a gente costuma fazer nesses casos é degustações cegas, né, pessoal? Não adianta, não tem muito outro caminho. Porque a gente vê essas pessoas, né, elas têm ausência de autocompaixão. Então, como assim, Carol? Elas se criticam demais, elas se cobram demais e elas precisam estar acima da média. Elas não ficam felizes, elas não se satisfazem se elas forem medianas, se elas forem, né, medíocres, né, que são ali a média. Imagina, não, vou me torturar, eu vou ficar em depressão, vou ficar, né, péssimo. Eu preciso ser o melhor. Então, isso, pessoal, você não saber lidar, né, com as suas fragilidades, com as suas limitações, isso chega a ser triste, sabe? É o que eu costumo falar. Eu chego a ter... É péssimo, né? Ter pena dos outros, mas chego a ter pena, assim, desse tipo de comportamento, porque é um sinal, para mim, é meio que um grito de ajuda, sabe? Parece. Só que a gente precisa entender que não vai ser fácil também ajudar essa pessoa. Ela está num ponto, como eu falei, né? A mente fechada, eu não vou conseguir convencê-la de que, não, mas cada um tem o seu gosto, peraí, não é assim, né? Olha, esse vinho não tá com defeito. Não vai ser fácil, né? A gente sabe, a gente lida com essas pessoas direto. Então, o que a gente tem que fazer? Degustações cegas, né? Aí, o que a Carol faz, por exemplo, né? Uma dinâmica, eu adoro fazer essas coisas meio de... Não é pegadinha, né? Mas é uma coisa meio... Pá, agora fiquei sem argumentos, hein? Adoro fazer isso. Tem uma atividade que eu faço dos 5 sentidos, eu até vou trazer depois uma experiência, né, dessas, que é a da audição com vocês, mas aí não hoje. Mas uma que eu faço, que é muito legal, é da visão, né? Como que a gente é influenciado aí pelo visual, né? Como que a gente julga pelo visual. E uma das coisas, como eu falei, é a questão do rótulo, né? Que eu já tinha comentado que a gente julga, né, pelo rótulo, a gente já dá nota só com base no rótulo, inclusive, né, eu estudei isso, né, lá em Portugal.
A gente fez isso em prática, né? A gente tinha que avaliar o vinho pelo rótulo e depois, né? Então, prová-lo e às cegas e aí fazer o comparativo, a percepção totalmente diferente, né? Então, a gente sabe que isso é verdade, né? Pelo preço, né? Então, a gente julga. Pelo nome, pelo status, né? Pessoas que julgam, que tomam esses vinhos aí de alta gama, só de marca, por exemplo, né? Elas são influenciadas, né? Às vezes o vinho não tá mais excepcional, não é a melhor safra, por exemplo, né? Não é toda safra que eles conseguem ter aquele destaque todo, mas eu vou tomar o vinho, se eu compro pela marca, se eu compro por aquela experiência, né, de ostentação, eu digo, gente, a pessoa vai sim sentir que aquele vinho é o melhor de todos. Vai sentir. Porque ela já está indo tomar com aquela expectativa, já está indo fazendo aquela viagem toda antes de tomar o vinho, né? Assim como se eu não tomo vinho brasileiro, eu vou tomar o vinho brasileiro e eu só vou prestar atenção, né, no que eu não gosto. E eu vou achar alguma coisa ruim, e eu vou achar. E acha mesmo. Eu não questiono isso, gente. Eu não acho que. Eu acredito muito que as emoções, né, o pré-conceito mesmo, né, ele vai realmente influenciar, impactar na sua percepção. Então, o que eu faço, né? Tem uma experiência, né, que a gente tem um vinho branco, né? A gente pede para a pessoa descrever, né, tanto visualmente quanto olfativamente e tal, né? Faz toda a análise do vinho normal e um vinho rosé, né? Só que o que acontece, pessoal? Isso aí eu criei essa experiência, tá? Com base em estudo mesmo científico, um artigo, né, que eu tive conhecimento lá em Bordeaux, né? Um estudo que foi realizado com profissionais do vinho, que eles pegaram vinho branco, né, e botaram, né, o pigmento de antocianina, né, isolado, né, que é tipo o pozinho mesmo, a própria antocianina, tá? Não é corante, nada artificial, e deixaram aquele vinho tinto, né? No caso, eu faço um rosé para não ficar também demais. E aí, pessoal, todo mundo descreve os aromas diferentes. Ah, é o mesmo vinho, porque esse pigmento, esse composto isolado ali, ele não tem cheiro, ele é neutro, né? Então, o que acontece? Será que é mentira, pessoal? Não, não é mentira. A gente percebe mesmo os aromas diferentes, porque a gente é impactado pelo visual, tá? E aí, o que a ciência, o estudo traz, né? Que ele diz lá. Quanto mais a gente sabe, quanto mais envolvido com o vinho a gente é, mais chances a gente tem de falar, né, de errar, tá? Porque eu, Carol, por exemplo, poxa, eu já estou muito habituada a tomar vários vinhos. Quando eu pego um vinho rosé, já me vem na hora, né? Ai, morango, me vem, né, frutas vermelhas, enfim. Ah, um cheesecake de morango, às vezes vem, né? Já começa a fazer a associação antes de tomar o vinho. E isso é, gente, eu já fiz essa experiência com várias pessoas, gente. E aí depois eu mostro o estudo, né, para a pessoa não sair lá se sentindo mal, né, que eu mostro que realmente acontece, né, com todo mundo. E esse é o tipo de coisa que a gente tem que levar para essas pessoas. E mesmo assim a pessoa vai chegar, ah, mas eu não era bem isso, né? Bem que eu achei mesmo que não tava esse aroma. Ainda pode ser que você ouça isso. O rótulo do Velho Mundo é diferente, mais conservador. Já do Novo Mundo é despojado, versátil. Exatamente, Eduardo. E aí a gente já espera, né? Há um vinho mais clássico de um vinho do Velho Mundo e um vinho mais contemporâneo mesmo de um vinho do Novo Mundo, né? Rótulo do Novo Mundo. Então, com certeza a gente é impactado, né? Então não tem o que dizer. E é bem isso, né, pessoal? E outras experiências que a gente pode fazer mesmo de outras degustações às cegas, né? Então, coloca lá vinhos que a gente acha que a pessoa, né, vai bater de frente, não vai dar o braço a torcer, coloca lá no meio, né? E a pessoa, ela vai ter que julgar. Ela gosta de julgar mesmo, né? Então, aí a gente depois revela. Depois não precisa nem falar mais nada. Deixa só a pessoa lá pensando, porque ela leva aquilo para casa. Quando ela estiver sozinha lá, né, na cama pensando, que ela vai ficar se remoendo, né, porque ela se cobra demais. Como que eu não percebi isso? Meu Deus, né? Ela vai ficar lá mal. Mas assim, a gente já deu a incomodada, já botou para pensar.
E olha só, Adriano, já ouvi uma história de um produtor que falou mal do próprio vinho em degustações cegas. Olha só, com certeza isso aí deve acontecer, né, direto. Ai, gente, que péssimo, né? E aí, pessoal, até né, agora falando, lembrei do julgamento de Paris, né? Que é ótimo para a gente, um ótimo exemplo, né? Para a gente ver como que acontece, como que a gente é influenciado, sim, pelos rótulos, pela origem, né? Então, acredito que todos vocês já tenham visto, né? E já saibam a história, então não vou entrar nesses detalhes. Mas realmente acontece nas melhores famílias, né, pessoal? Vamos lá, seguindo então. É ótimo filme, né? Também gosto muito.